Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de duas ferramentas importantes para a jornada de automação e como fazer a integração delas para ter um inventário dinâmico, que são o Netbox e Ansible. Para quem não conhece, Ansible é uma plataforma da Red Hat open source, tem sua versão paga para automação de infraestrutura de rede. Já o Netbox é um projeto open source para documentação de informações da sua rede, é a sua fonte de verdade. Então toda a documentação, todo o seu inventário de rede é cadastrado e fornecido nessa ferramenta. Nesse vídeo eu vou separar primeiro em duas partes. A primeira parte, a instalação do Netbox em container, que é uma instalação mais rápida, simples, questão de 4, 5 minutos, você já tem a aplicação Netbox rodando no seu ambiente. E na parte 2, eu vou fazer a integração do Ansible com o Netbox, ou seja, trazer o inventário de maneira dinâmica, o inventário da sua rede, o inventário com os dispositivos da sua rede, do Netbox, para fazer automação no Ansible para uma tarefa repetitiva, seja uma configuração, seja uma coleta de dados. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho duas aplicações, duas plataformas importantes, são plataformas open source. Primeiro é o Ansible, que é uma plataforma da Red Hat. É uma plataforma open source, tem sua versão comercial. É uma plataforma para automação de infraestrutura de redes. Iniciou com foco muito grande em servidores e depois estendeu isso para equipamentos de rede. Ela funciona através de módulos. Eu tenho módulos que são códigos para você fazer diversas automações. São códigos desenvolvidos pela comunidade para diversos vendas, diversos fabricantes. Eu tenho também o Netbox, que é aplicação para inventário dinâmico, documentação. É aplicação para documentar o seu ambiente, também open source, tem sua versão comercial, mas é uma aplicação muito interessante para sua jornada de automação, uma vez que você tem o inventário dinâmico. O inventário dinâmico é uma aplicação, interface gráfica web, que você cadastra todos os seus dispositivos, seja dispositivos de redes, dispositivos servidores, enfim, todo o seu ambiente nessa ferramenta. Essa ferramenta serve como inventário dinâmico, ou seja, uma fonte confiável de informações para você automatizar, ao invés de você trabalhar com planilhas, trabalhar com Excel ou qualquer outra forma de inventário que não seja dinâmico e acesso para todo o seu ambiente. Então a comunicação do Ansible com o Netbox é via API REST, a interface de programação, e a ideia é eu ter os dispositivos, eu tenho aqui meus dispositivos de rede, eu tenho diversos dispositivos, diversos fabricantes, que o Ansible, eu cadastro todas essas informações do dispositivo no próprio Netbox, então parte de endereçamento IP, parte de informações de interface, e o Ansible, quando eu crio um playbook no Ansible, que é uma sequência de execuções, playbook, eu tenho vários plays no Ansible que resume em módulos, em tarefas para serem executadas. A partir desse momento eu consulto primeiro esse inventário, ou seja, eu tenho um dispositivo aqui na minha rede, eu consulto esse inventário que está com o cadastro das informações do dispositivo, por exemplo, IP, né, assim por diante, 16892, assim por diante, eu consulto esse inventário e executo a automação nesse dispositivo, com o próprio Ansible. Isso é possível também, essa integração com o Netbox via Python. Já mostrei aqui no canal um outro vídeo de integração via Python de um framework Nornir com o Netbox, mas aqui eu trago o Ansible, que é uma plataforma que não necessita nenhum tipo de código. Antes disso, antes de fazer a instalação do Netbox, no Netbox eu posso instalar ele numa VM, com uma distro Linux, por exemplo, Ubuntu, e fazer a instalação de todo, passo a passo, de toda a aplicação. Tem database, tem diversos applications e server que você precisa subir, então é mais complexo, você precisa exatamente seguir a própria distro que tem na documentação com Ubuntu versão 20, mas hoje estamos na 24. O importante é você seguir essa documentação, só que não é tão simples como container. Container já é a aplicação com as suas dependências empacotada no container e você roda isso no seu servidor muito mais fácil. Então vamos lá, para ficar mais fácil o entendimento do que é um container, de uma maneira resumida, claro, o foco aqui não é detalhar toda a parte de container, mas basicamente nós temos dois tipos de virtualização de hardware e virtualização do sistema operacional. Virtualização de hardware, eu tenho
dois tipos. Primeiro, tipo 1, que é uma virtualização chamada Bare Metal, que eu faço a instalação do hypervisor. O que é um hypervisor? É um software, um sistema operacional leve que tem acesso direto aos recursos de hardware. Eu não preciso ter um sistema operacional host na sua máquina. Então, o próprio hypervisor, ele acessa direto os recursos computacionais, faz a alocação desses recursos computacionais e cria várias máquinas virtuais. Então, eu tenho uma máquina virtual que tem um sistema operacional e aplicações. Então, diversos recursos são alocados pelo hypervisor. No tipo 2, já é um pouquinho diferente. Eu tenho o hardware, eu tenho o sistema operacional, eu instalo o hypervisor sobre o sistema operacional. Eu já não tenho o acesso direto do hypervisor no hardware, preciso primeiro negociar com o sistema operacional a alocação desses recursos no hardware. Depois eu tenho toda a virtualização. Geralmente no tipo 1 eu tenho diversos hypervisors no mercado, Hyper-V, próprio KVM, próprio VMware, Proxmox. Então são diversos hypervisors tipo 1 e eu tenho tipo 2 que VMware, também o Fusion, Player ou o próprio VirtualBox. Tá? São softwares que eu rodo em cima do sistema operacional. Quando você vai para container, a grande vantagem do container é que no container, no mesmo sistema operacional, eu virtualizo esse sistema operacional. Então eu tenho o sistema operacional rodando na sua máquina, precisa ser um sistema operacional Linux, e eu tenho a engine de container, que no caso é o Docker. Essa engine de container, ela virtualiza esse sistema operacional, ou seja, ele isola, criando um container de aplicação no sistema operacional. A vantagem é portabilidade, a vantagem é questão de eficiência, menos recursos em termos de virtualização, que a virtualização você tem recursos compartilhados para cada VM, você tem toda uma complexidade maior de gestão. Aqui você empacota isso em container e trabalha com container. Um container de aplicação com todas as suas dependências empacotada e distribuída para você instalar dentro do sistema operacional. Então eu tenho aqui container, do container eu vou ter a minha aplicação, essa minha aplicação pode ter um sistema operacional, pode ser uma aplicação que está rodando no sistema operacional, eu virtualizo ela diretamente no sistema operacional. Para ter um exemplo, eu tenho no meu laboratório, é um Mac, que é um host, que eu estou usando uma virtualização tipo 2, eu tenho VM Fusion instalado. Dentro do VM Fusion, eu tenho uma máquina virtual rodando Red Hat 9, que é o meu servidor de automação, e eu tenho uma outra máquina rodando Linux Ubuntu com ifng. Dentro da máquina Linux Red Hat, eu virtualizo o sistema operacional com Docker. Dentro do Docker, eu instalo a aplicação NetBox. E aí eu uso, claro, o meu Ansible, que é nativo instalado no Red Hat, para fazer a comunicação com o NetBox instalado. Então, basicamente, isso é a grande diferença do container, da virtualização em hardware e virtualização do sistema operacional, no caso do container. Nesse vídeo, eu vou instalar o NetBox no container, então preciso instalar o Docker, preciso instalar do Docker. Esse Docker, ele automaticamente, a ferramenta, ela busca as imagens do NetBox, que é no Docker Hub. Eu busco essas informações e automaticamente instalo. Tá? É uma maneira muito rápida de instalar. Eu subo todas as dependências e todas as imagens da aplicação direto via Docker, via o container. Tá? Então isso é muito mais rápido. Então vamos lá para a instalação. Vamos lá. Aqui no meu ambiente de desenvolvimento eu tenho VS Code. VS Code é o meu IDE para desenvolvimento, seja em qualquer tipo de programação, seja com Python, seja com próprio Ansible. No IDE eu tenho um plugin instalado, que é uma extensão que você instala no próprio VS Code, para fazer a conexão remota com o meu servidor Red Hat rodando o Ansible. Então, aqui eu estou com acesso direto, eu estou com a extensão rodando nesse servidor. A hora que eu avalio o Ansible, eu já tenho o Ansible instalado, Ansible versão 9. Eu criei esse arquivo de instalação do NetBox pro Red Hat 9. Cada distribuição, novamente, tem sua particularidade. No caso do Red Hat, ele já vem com container, com gerenciador de container, que é o Podman. Eu removi isso via gerenciador de pacote de DNF. Então aqui, basicamente, eu vou passo a passo. A primeira instalação do Docker, instalação do gerenciador de container e o Docker Compose, que é gerenciador para múltiplos containers. Eu vou fazer a instalação via
pacote de gerenciamento DNF do próprio Red Hat 9. Então, primeira instalação, já vou fazer a instalação desses pacotes. Claro, sempre é bom na distribuição Linux fazer o update e upgrade para fazer a atualização da lista de pacotes, depois o upgrade para a instalação propriamente dita dos pacotes. Já fez a instalação. Na linha 12, eu adiciono o repositório do Docker nos repositórios do Red Hat para instalação. Na linha 13, eu já vou fazer a instalação propriamente de todos os pacotes necessários, que é o Docker, Content Engine, a parte do Docker Compose, todos necessários para fazer o container no meu sistema operacional Red Hat 9. Então, está fazendo a instalação. Na linha 14, eu habilito o serviço. Então, ele roda um serviço. O container dele vai rodar esse serviço. Eu habilito esse serviço. Estou aguardando a instalação. Finalizar a instalação. Finalizou a instalação. Eu vou subir o serviço Docker. Para eu verificar o serviço, eu dou um system ctl status e o nome Docker. Então, Docker está rodando. Depois, eu adiciono meu usuário ao grupo Docker, porque o Docker, ele precisa, o usuário ele precisa ter permissão para fazer alguns acessos, alguns diretórios, permissão de admin. Então, eu estou adicionando meu usuário ao grupo Docker. Então, o usuário, claro, precisa ter privilégio de admin. Depois disso, eu crio a parte, adiciono no grupo, e aqui eu já testo a versão, se o Docker está instalado, a versão do Docker, tá? Docker ---- version, eu já vejo que o Docker está instalado. Bom, até o momento foi feita a instalação do Docker, não foi feita a instalação da aplicação Netbox, somente do Docker, e o Docker Compose, e algumas configurações como inserção no grupo do Docker, que é um grupo que é criado esse grupo Docker, e eu inseri o meu usuário no grupo Docker. Para quando eu for fazer a instalação do próprio Netbox, eu preciso ter essas permissões. Aqui já são o mesmo que está no GitHub. Eu vou fazer um Git, eu preciso ter o Git instalado. Já tenho o Git instalado. De novo, no Red Hat você dá um sudo dnf install git. Já tenho o Git instalado e aqui eu faço o clone do container do Netbox Docker. Então, acesso Netbox Docker. Eu tenho todas as configurações para o Docker conseguir, tanto o Docker Compose como o Dockerfile, para o Docker conseguir fazer o download dessa imagem do Docker Hub e depois fazer a instalação. Agora eu uso o utilitário t, que eu passo as informações para o YAML, reescrevo para o Docker Compose YAML. Eu faço a exposição da porta, então aqui eu estou o acesso à porta 8080, eu vou expor para a porta 8000. E agora eu vou fazer o Docker Compose Pool, que é o download das imagens. As imagens, aqui ele já fez o download, na verdade já tinha as imagens provavelmente instaladas aqui na máquina, e Docker Pool, que é para fazer a instalação, rodar os containers. Então aqui ele vai começar a instalar para cada container, então tem vários containers, por isso estou usando Docker Compose. Tem container para instalação da database SQL, que é o Postgres, tem container para a própria aplicação Netbox. Então quando você tem todo empacotado, toda aplicação empacotada, com suas dependências, numa unidade, num container. Então, é muito mais rápido a instalação do que você instalar num próprio distro separadamente. A possibilidade de incompatibilidade ou de dependências é muito menor. Aqui está fazendo toda a instalação, está subindo a aplicação. Pode ser que se eu entrar com Docker Compose up somente, ele apresenta um erro. Se apresentar um erro, eu peço novamente para executar, mas para rodar em back-office, para rodar em background. A instalação finalizou. O que eu fiz aqui foi entrar novamente. Pode aparecer um erro de dependência quando você entra só com Docker Compose up sem o D, que é para rodar em background. Que eu rodei em background, a princípio subiu todos os containers. A gente pode verificar com Docker Compose PS.
Então, todos os containers, que são suas imagens, os containers estão em health. No princípio, com o endereçamento da minha máquina, eu já estou com acesso ao, pelo menos a GUI do Netbox. Eu preciso antes criar o usuário admin para fazer acesso. Então esse é o último comando, terceiro passo, para a criação do usuário admin. Ele vai carregar os plugins, vai pedir algumas informações para você criar o usuário admin para o primeiro acesso à aplicação. Eu entro com admin. Então ele já tem. Eu vou entrar contra o usuário user 1. Eu posso colocar aqui exemplo.com somente para senha mínimo 12 caracteres. E a partir desse momento eu já tenho acesso ao user 1 com o usuário admin. Então essa já é o acesso direto ao Netbox, a aplicação foi instalada. Eu posso aqui já alterar cores escuras ou cores claras. É aplicação para instalação, para documentação da sua rede, documentação de servidores, documentação de equipamentos de rede. É uma aplicação que não faz monitoramento, aplicação somente para fonte da verdade, é uma fonte confiável para você fazer o seu inventário do seu ambiente de rede. Então, primeira parte, para a gente fazer a criação de uma entrada aqui no Netbox, existem alguns passos, existem algumas dependências para você criar dentro das opções. Então, você precisa primeiro criar uma organização. Antes de criar um dispositivo, você precisa definir o device type e assim por diante. Para criar um dispositivo no Netbox, via aplicação, via interface gráfica, eu preciso seguir alguns passos porque existe uma dependência entre os objetos. Então, por exemplo, quando eu vou criar um objeto device type, eu preciso ter uma role, eu preciso ter um manufacturer. Então, existe um passo a passo para criar um dispositivo. A ideia é criar, não preencher todos os campos dessa informação do dispositivo. O primeiro passo eu vou em Organization, crio um site. Um site da corporação. Vamos criar no Ads um site, pode ser um site, vou escrever matriz. Automaticamente ele traz para esse campo slug. Esse campo slug é um campo de identificação única que pode ser utilizado para filtragem numa ferramenta de automação, seja um Ansible, seja um próprio Python com a biblioteca PyNetBox, ou o próprio script que você faça também integração via framework no Arnir. Enfim, existem diversas maneiras de você fazer a integração com o Netbox e trazer também alimentar essa aplicação de uma maneira com scripts, não necessariamente você precisa manualmente estar subindo. Para cada entrada aqui eu também consigo fazer um import com diversas formatações. Por exemplo, eu posso trazer esses dados em CSV, posso trazer esses dados com YAML, posso trazer esses dados com JSON e assim por diante. Então, primeiro o site foi criado. Deixa eu criar o site matriz. Ele traz automaticamente. Parte do status aqui, active, somente lógico. Não existe nenhum monitoramento da ferramenta, não existe nenhum pooling, alguma consulta, seja algum dispositivo, somente lógico para inventário, centralização de documentação. Criei, foi criado um site. Então tem um site matriz. Depois, para criar um dispositivo, na hora que eu entro em device, se eu for para criar um dispositivo, ele já informa que eu tenho que ter um device role. No device role, ele vai informar que tem que ter um manufacturer. Então existe uma dependência. O próximo passo para criar um dispositivo é vir no manufacturers. Eu crio o fabricante. Então eu venho aqui, add, crio Cisco. Eu posso também criar via import. Então, eu posso vir aqui no import, eu consigo ver quais os fields, os campos que são obrigatórios. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, name, slang são obrigatórios. Eu poderia vir aqui criar um outro manufacturer. Poderia criar aqui arista, name, slang, arista. E aqui eu defino qual que é o formato. Por exemplo, YAML, para representar um YAML só insiro 3 hífens. Isso aqui é uma representação de YAML. Os outros campos são opcionais. Se eu vim aqui, eu posso criar já manufacturer arista, crio também manufacturer Cisco. Então, eu posso criar Cisco por aqui, Cisco, ou diretamente na estrutura de dados. Então ele já tem
Então já tem Cisco e Arista. O que é importante, existe todo um campo já de device type que você pode no próprio GitHub, que o próprio GitHub do produto, eu tenho aqui no GitHub, no Device Type Library, você pode entrar com esses campos todos já pré-definidos, esses templates que a própria comunidade já coloca no GitHub. Você pode vir aqui em Device Types, escolhe qual que é o fabricante. Por exemplo, fabricante aqui, Arista, eu poderia vir, escolher um determinado modelo, um tipo de produto, pode ser um roteador, pode ser um access point. Eu já tenho o modelo em YAML. Então, eu simplesmente copio e colo todo com as interfaces corretas. Então, tem o modelo, por exemplo, da Arista, o modelo da Cisco. Já tem todo tipo, a quantidade de interface, nome. Eu já colo, ao invés de estar criando isso manualmente, item a item. Então, depois do Manufacturer, primeiro foi Site, depois Manufacturing. Depois do Manufacturing, eu venho para o Device Type. E o Device Type, eu posso vir e dar um add para o Device Type. Então, Device Type, eu escolho aqui o Manufacturing, por isso que existe a dependência, porque eu preciso atrelar ao Manufacturing. Cisco. Modelo, eu posso colocar IOL, que é o meu virtual. Eu vou utilizar o IVNG, então a imagem iOS over Linux. Poderia ser, por exemplo, um dispositivo modelo Catalyst 8000, depende do modelo específico. Slang pode ser IOL, e aqui eu não preciso obrigatoriamente criar mais nada. De novo, eu posso criar aqui de maneira com entrada de dados, posso vir no import, como eu tenho a obrigação desses fields, posso vir aqui em manufacturing, que eu coloco agora Arista, que eu já tenho criado, modelo, vou colocar EOS, virtual, né, EOS, coloco slang EOS, seu identificador. Identifico que isso é uma formatação YAML. Eu poderia colar, vir aqui trazer um dispositivo e colar todo nesse campo com YAML. Eu automaticamente aqui ele deu um erro que eu preciso setar também obrigatório. Então esses campos são obrigatórios, que é a questão de esse valor aqui é 1, altura, e sim, é só o tamanho do dispositivo. Então, device types foram criados primeiro iOS, IOL, 2 dispositivos. Depois eu crio roles, que é a função quando eu venho aqui no device, né? Eu voltando no device, eu tenho que criar parte de roles, ou seja, qualquer função do dispositivo na rede. Então eu venho aqui novamente add, vou colocar core routers, ou core somente, core, a cor é obrigatório, crio. Vou criar também, vou criar uma outra que é o device, vou criar acesso, altera a cor. Então eu tenho duas roles criadas, core e acesso, e agora sim eu consigo criar dispositivo. Eu venho aqui, entro com o nome do dispositivo, vamos colocar R1. Esse aqui é um roteador core, claro, topologia do IVNG eu não subi nesse momento, porque eu vou fazer somente a integração do Ansible. Na parte 2, vou fazer automaticamente toda a automação, trazendo a informação do dispositivo do inventário cadastrado, executando uma automação, um playbook direto nos dispositivos. Device Type, IOL, Site Matriz, e outras informações eu posso preencher ou não. Tenancy, se você tem a parte de multi-tenancy, pode ser para cliente, pode ser para departamento, também usar para departamentos. Primeiro dispositivo criado, vou criar um outro dispositivo, criar aqui switch 1, que seria o acesso, seria Arista, site também na matriz. Então, dispositivo criar. Quando eu entro no dispositivo, eu vejo que, claro, eu não tenho algumas informações de endereçamento IP de interface. Então, eu venho dentro do dispositivo, adicione componentes, eu adiciono interface. Então, eu vou criar uma interface, eu posso vir aqui, não tem módulos nesse dispositivo, interface eu crio, pode ser interface management 0/0, por exemplo, management 0.
ou depende da interface Ethernet 0, assim por diante. Tipo, é obrigatório colocar o tipo no campo, então são campos obrigatórios. Eu preciso colocar, vamos colocar assim base T, por exemplo, se for, vamos colocar aqui então Ethernet 0, sem base T, e eu posso organizar toda a parte de informações do inventário da sua rede. A partir desse momento foi criada uma interface no dispositivo, então o dispositivo já tem agora uma interface, eu preciso criar um endereçamento. Então, função core, matriz. Quando eu entro no dispositivo, eu tenho já uma interface associada, interface Ethernet 0, só que não tem endereçamento IP. Para isso eu preciso ir lá na parte de endereçamento, crio o endereçamento. Então eu vou criar aqui primeiro para esse dispositivo, 62, que é o dispositivo meu, máscara, insere máscara, ativo, função aqui não precisa colocar, que é o dispositivo principal. Eu coloco isso como também de gerenciamento, tá? Interface, seleciona a interface. Criou. Cria um outro endereçamento. Tudo isso de novo, eu posso trazer de uma maneira em lotes para acelerar /24. Aqui eu não tenho, eu vou criar, como eu não criei interface lá do Arista, né? Então de novo tem uma dependência, eu não consigo, preciso criar a interface, tem que vir aqui dispositivos, aqui no switch 1. Zero. Vou colocar giga T, por exemplo. Aí você coloca a especificação do teu dispositivo. São dados todos para inventário do seu ambiente, tá? Base T. Coloco que é gerenciamento. E aí, de novo, agora eu lá na parte de endereçamento eu faço IPAN. Eu adiciono agora o IP que vai estar na minha rede, certo? 104/24 que vai ser o IP desse switch. Seleciono a interface, vai aparecer os dois como dispositivo, gerenciamento Outband, também posso criar. Está criado dois dispositivos. Então, quando eu venho em dispositivos, eu tenho dois dispositivos criados, um com acesso, com a parte de manufacturing, com a parte de endereçamento IP. E agora eu preciso, para fazer integração com o Ansible, eu preciso primeiro criar um token para acesso à API. Eu venho nos usuários, no admin, preferência token. Eu vou criar um token. Copie esse token antes, porque depois que você cria, ele automaticamente salva. Coloco expiração 31. Crio o token. Copiei o token. Então eu tenho o token para o usuário. O usuário é a função de admin. Tem dois usuários. Tem a parte de operação. Posso criar todos os usuários, grupos e assim por diante. Então eu tenho dois usuários. O que eu criei na hora da instalação. Então são usuários que você pode estar criando aqui com Netbox, outros plugins também disponíveis. Agora o que eu vou fazer, eu volto no meu VS Code para fazer a integração com esse token. Aqui no VS Code, o único arquivo nesse momento, isso aqui são os arquivos do Ansible, novamente, eu vou trabalhar somente com o inventário, então no inventário eu preciso colocar o plugin, o nome do plugin. Então plugin é diferente de módulo, é diferente de handler, é diferente de role. Plugin é uma extensão de funcionalidade. Então, por exemplo, aqui no plugin no Ansible, eu tenho uma extensão de funcionalidade, ou seja, uma possibilidade de uma conexão externa com um terceiro, uma integração. Então, é um plugin que é chamado, tá? Netbox, esse nome exatamente, parte de validar certificados, a parte de HTTP, HTTPS, que eu estou desabilitando a parte de validação do certificado, e essa variável API Endpoint, eu entro com endereçamento, no caso 9268.2148. Token, eu entro com o token que eu criei, e nesse momento eu estou inserindo diretamente no playbook, mas eu posso inserir isso fora. Na parte 2 é interessante exportar tanto a parte do API Endpoint, como também o token, por uma variável de ambiente. Aí você tem uma segurança e não coloca esse hardcode direto no seu playbook. Esses outros campos
não vão ser comentados agora, são campos aí de filtragem, então são filtros que eu trago na consulta do inventário. Aqui também é uma outra variável que o Ansible, para o Ansible operar, ou seja, ele traz informações do Netbox e converte isso numa variável para ele conseguir fazer toda a parte de automação, e também algumas definições aqui de filtragem. Mas por enquanto é somente integração. Para testar a integração entre Ansible e Netbox, eu vou direto entrar com Ansible Inventory, passo o nome do inventário e lista. Então aqui ele deu um erro, provavelmente, se está correto esse token. Provavelmente não tinha sido salvo ainda, então eu salvei o arquivo, ele já trouxe, ou seja, ele fez a comunicação, o playbook, o inventário acessou, eu fiz um comando direto aqui, um comando, não estou rodando playbook, eu somente estou fazendo um teste falando para o Ansible qual que é o inventário, para ele fazer um teste, passando um parâmetro aqui de lista, então ele traz tudo que está no Netbox, que foi cadastrado. Então, nós temos cadastro aqui de 2 dispositivos, primeiro R1, depois switch W1, cada um com as suas informações manufacturer, arista, device role, score, então, todas essas informações, ou seja, a integração do Ansible com Netbox está funcionando. Agora o próximo é rodar o playbook. Então nesse playbook, na parte 2, eu vou falar em termos de playbook, que é um playbook simples aqui para configuração. O Ansible, quando ele trabalha, primeiro ele verifica o inventário. Então no inventário ele vai trazer as informações do Netbox e a partir disso eu vou criar alguns plays aqui que são tasks para executar trazendo os módulos do Ansible. Então, por exemplo, eu trago um arquivo show version, crio uma variável para salvar essas informações e trago isso de maneira simples via YAML, sem nenhuma programação específica, nenhuma linguagem de programação, somente trabalhando com arquivos YAML para o Ansible. Então o Ansible é uma ferramenta muito forte, uma ferramenta muito madura, já com integração até com Netbox, e é uma ferramenta muito importante para automação para a sua jornada. É possível também com Python. Python também dá flexibilidade de você desenvolver o seu código com diversas outras bibliotecas, mas essa é uma opção muito interessante, tá bom? Na parte 2, eu continuo com a execução do playbook e trazendo essas informações do próprio Netbox. Tá bom? Até a próxima e até mais.